Sejam muito bem-vindos ao AP Cantinho. Esse apartamento tem 40 metros quadrados, fica localizado aqui na Vila Olímpia. Apesar dele ter uma metragem um pouquinho menor, a gente fez um super aproveitamento de espaço. Ele tem 2 dormitórios aqui, cada mínimo cantinho a gente pensou com muito carinho para os clientes e eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Vem comigo. Bom, começando aqui na entrada do apartamento, antes de explicar para vocês tudo, o layout, todos os acabamentos, eu vou explicar para vocês antes algumas particularidades do imóvel. Primeiro ponto, o apartamento ele tem paredes estruturais. Com isso, a gente ficou limitado para poder mexer em pontos de tomada. Então, o que a gente tinha de ponto de tomada aqui no apartamento, a gente teve que aproveitar, a gente não conseguiu mexer. Isso criou um desafio pra gente, vocês vão perceber aí, até para disposição de luminária, de mobiliários também, tá? Segundo ponto, o revestimento que vocês estão vendo aqui, o porcelanato dessa área social, ele já foi entregue pela construtora. E aí, junto com os clientes, a gente optou por manter, tá bom? Não vou conseguir passar o nome pra vocês, já tá aí, é coisa do manual do proprietário, mas esse piso já vem entregue e a gente optou por manter ele, tá bom? Dito isso, vamos lá. São 40 metros quadrados. AP Cantinho, acho que o nome aí já é autoexplicativo, é justamente porque, ele é mais reduzido, ele tem essa cara de ser tipo um cantinho gostoso e os nossos clientes, eles não estavam morando no Brasil, né, quando a gente desenvolveu todo o projeto aqui. A gente fez um projeto e uma obra praticamente à distância, porque eles estavam morando nos Estados Unidos e a gente foi tocando tudo aqui pra eles. Até a parte da vistoria, eles deixaram uma autorização e eu que vim fazer a vistoria pra eles, pra pegar a chave do apartamento também. E a gente foi tocando tudo por aqui e só mandando os comunicados pra eles e os pagamentos também, né, gente? A gente tem que mandar os Pix. Bom, aí, agora vamos explicar um pouquinho do projeto. Aqui na entrada, a gente aproveitou logo aqui essa lateral para poder fazer um pequeno aparador. Então a gente tem esse apoio aqui e deixou esses ganchos que a gente ainda fez uma gracinha, que eles estão bem desenhadinhos. Do nosso lado direito, a gente tem essa estrutura que é a infraestrutura do prédio, aí como eu expliquei pra vocês, a gente não conseguia reposicionar e nem mexer nisso, tá? A princípio, originalmente, nessa parede, a gente até chegou a cogitar de colocar algum acabamento, mas os clientes não queriam fazer um super investimento aqui nesse imóvel. Eles queriam que deixasse super bonitinho, arrumado, mas não queriam ter um gasto muito grande com isso. Quando a gente começou a cotar para colocar tijolinho aqui, a gente já viu que ia ficar um valor um pouquinho mais elevado, então a gente acabou optando por deixar tudo na pintura. A pintura geral do apartamento a gente fez na cor açúcar cristal, que é da Souvenir, então essa pintura não é um branco absoluto, né? Ele é um off-white, assim, bem clarinho, mas ele já aquece um pouco mais e deixa o espaço um pouquinho mais aconchegante. Falando um pouco do layout para vocês, fizemos uma inversão aqui. Então, a princípio, essa área aqui seria designada para ser a parte do sofá e a TV, mas nós achamos que ia ficar muito apertado, então optamos por fazer uma inversão. Aqui ficou a parte que tem uma mesa de jantar, apesar de ser pequena, ela funciona muito bem e fica próximo da parte da cozinha também. E aí a parte do layout realmente assim da TV, do sofá, ficou ali para a parte da varanda, a gente fez essa inversão, tá? Um outro detalhe aqui, essa luminária, como eu expliquei para vocês, nós não poderíamos ficar mexendo muito aqui em posição de tomada e tudo mais. Então a gente acabou optando por fazer o uso dessa luminária, que é uma arandela. Ela fica bem posicionada em cima da mesa, tem uma cor, então traz um elemento diferente, traz um pouquinho de personalidade, mas ela é daqueles modelos que ficam ligados na tomada mesmo. A gente aproveitou a tomada que tinha aqui próxima e o acionamento fica aqui pelo botãozinho, tá? A mesa aqui, a gente colocou um tamanho para 3 lugares, ainda cabe um 4º lugar aqui se quiser. Fica confortável, apesar de ser um espaço pequeno, não ficou nada muito apertado, muito espremido. E aí, vindo pra cá, a gente ainda manteve, a pedido dos clientes, uma divisória. Tinha uma porta aqui que foi entregue pela construtora. A gente removeu porque ela não combinava muito com o ambiente. Trocamos para ser aqui uma porta em marcenaria. E aí ela fica também com uma abertura maior, né? A porta que foi entregue pela construtora eram 2 folhas. E então ficava mais limitado aqui a passagem. Aqui a circulação ficou então um pouquinho melhor. Ela fica mais limitada aqui na área do sofá. O sofá coube certinho aqui nessa parede, ficou perfeito a medida dele, na verdade. Pintura aqui nessa área foi o mesmo também, que é o açúcar.
E aí aqui tem um detalhe que é a parte da TV. E essa parede aqui, esse pedaço, era um pedaço em drywall, então a gente conseguia ainda mexer nele, tá? Foi uma parede que a gente conseguiu fazer alguma intervenção de recorte e tudo mais. E para conseguir manter o rack aqui com os equipamentos sem apertar muito a passagem, na verdade isso aqui é um nicho. E nós fizemos esse armário embutido, então quando abre você vê que ele ainda tem uma profundidade um pouco maior do que vocês estão vendo aqui por fora, tá? Foi um pedacinho que a gente ainda conseguiu fazer um recorte sem pegar nenhuma parede estrutural por aqui. E nessa parte ainda da varanda, bem aqui no cantinho, só para explicar para vocês mesmos, fica a parte da clausura do ar-condicionado. E aí, no próprio vidro, a gente já fez essa opção de ter o vidro mais leitoso, porque não demanda de ter mais um fechamento e tal para esconder a máquina. Só da forma que ficou aqui já resolveu bem, já ficou bem escondidinha a condensadora. Para esse outro lado, nesse corredor, a gente fica com a área que é a cozinha barra lavanderia, mas tem um certo apoio aqui para os clientes. Queria explicar para vocês antes só as cores dos acabamentos da marcenaria que a gente escolheu para cá, tá? Esse MDF é o MDF beige da Arauco, então esse aqui que vocês estão vendo, que ele é um bege clarinho. O MDF madeirado é o Carvalho Treviso da Bernec. E esse que é um laranjinho, um salmãozinho, ele é um Millennial também, que é da Bernec também, tá bom? E por que foi a escolha desse MDF? Para combinar com esse azulejo, que é da Lurca, e eles têm a mesma tonalidade, né? Os risquinhos aqui, que é um tom meio um salmão, meio um terracota, eles ficaram combinando. E foi um pedido dos clientes, quando a gente estava fazendo o projeto. Eles queriam que fosse um apartamento clean, mas também gostariam que tivesse um toque de cor. E aí trouxemos essa cor aqui, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a utilizar. Ultimamente a gente tem visto muito verde também nos projetos, mas trouxemos essa tonalidade pra cá, que ficou super bonitinho. E esse MDF, que é o Millennial, ele se estende aqui pro teto, para conseguir fazer a instalação do LED também e iluminar mais a parte da bancada, tá? Bancada foi feita no granito pitaia e a gente colocou ela com uma profundidade um pouco maior, justamente para poder aqui deixar a máquina de lavar roupa. E aí a máquina, ela fica escondidinha. Nós utilizamos o mecanismo das portas, que são as escamoteáveis. Então você abre e pode recolher. Porque no dia a dia, como aqui a gente, né, tá com uma limitação de espaço, às vezes no dia a dia quer deixar aberto mesmo para poder pegar a roupa, tal, você não fica com a porta aqui te barrando na circulação. Mas a máquina tá aqui, então também foi um pedido dos clientes. No projeto original, o que foi entregue pela construtora considerava ter um tanque aqui, mas nós acabamos tirando, ficamos apenas com uma cuba. E nesse armário vertical ainda deu um espacinho para deixar um vassoureiro, uma despensa, então ainda é possível que eles consigam guardar algumas coisinhas para cá. Na parte de cima daqui da cozinha, né, então ficou no MDF no Carvalho, ficou a parte realmente do micro-ondas. Aqui a gente tem o depurador, armários de armazenamento. E um detalhe aqui dessa marcenaria é que a gente optou por fazer essa moldura, né? Não chega a ser um estilo provençal, porque o provençal ele realmente tem uma moldura um pouquinho mais larga, a gente acaba utilizando uns puxadores também, enquanto que aqui deixamos tudo na cava, tá? E só essa moldura pra ficar realmente assim, dar um charminho, deixar com um volume aqui na cozinha, só pra, por ser um espaço pequeno, não ficar um espaço também tão sem graça, né, gente? Então acho que traz mais uma textura aqui pro ambiente. Expliquei no começo para vocês como que funciona aqui a dinâmica do apartamento. Nós temos 2 dormitórios e tem mais um banheiro. Eu vou mostrar para vocês então o primeiro dormitório. Esse dormitório ele ficou num layout para quarto de visitas e também um escritório. Primeiro detalhe
temos aqui a posição da cama de solteiro. Esse nicho que vocês estão vendo aqui embaixo, nós deixamos preparado para receber um colchão dobrável, porque caso eles recebam mais uma pessoa, eles conseguem posicionar ainda a pessoa aqui, né? Tipo, consegue esticar mais um colchão e receber 2 pessoas, 2 hóspedes aqui nesse quarto. A cor que nós escolhemos pro armário, pro guarda-roupa, esse daqui é o Ceramic, também da Bernec, e ele conversa com a tonalidade que foi escolhida pra cozinha. Mas ao mesmo tempo não é exatamente a mesma cor, sabe? Então tá tudo combinando, tá tudo ali mais ou menos no mesmo tom, apesar de não ser o mesmo. Na lateral aqui temos uma bancada, então uma bancada de trabalho, ficou aqui pra eles, e nessa lateralzinha, nichos decorativos. Na parte superior ficou uma prateleira com o LED, e aí o LED faz uma iluminação direta tanto aqui na parte da cama, né, da cabeceira, quanto para a bancada de trabalho também. E aí essas soluções em LED e marcenaria são interessantes quando a gente tem essa limitação de tomada mesmo no apartamento, quando você não consegue ficar puxando um monte de ponto. Aqui nós não temos um forro de gesso, né, nos quartos, então também ficávamos limitados a apenas um ponto de iluminação que tinha aqui. Inclusive essa luminária ficou super bonita com luz indireta. Mas para conseguir posicionar mais pontos de luz, nesse caso de apartamento que tem as paredes estruturais, a marcenaria é uma ótima solução. Você consegue distribuir outros pontos de luz por aqui também, tá? E que são pontos estratégicos, né? Outro detalhe, aqui no cantinho da cama ainda ficou um pedacinho na cabeceira que a gente conseguiu deixar uma tampinha para puxar os pontos de tomada também, tá? Para facilitar o acesso. Então tem essa luminária também que eles já compraram para deixar aqui, e você também consegue fazer a conexão de cabo, de conectar um notebook, colocar um celular para carregar. Fica bem aqui, num acesso bem fácil mesmo, tanto para quem tá na cama quanto para quem tá na bancada de trabalho. Bom, e agora o outro dormitório é o principal, que é o dormitório do casal. Para este quarto, escolhemos uma tonalidade na parede, nessas 2 paredes, que é uma cor um pouquinho mais escura. O nome dessa cor é Madagascar, da Souvenir. Eu sou apaixonada por essas cores mais escuras para os quartos. Eu acho que deixa o ambiente, assim, extremamente aconchegante, tá? Então os clientes toparam, abraçaram a ideia. Fizemos nessas 2 paredes. Aqui nessa parede a gente deixou só realmente a previsão dos pontos para colocar televisão, se quiser colocar televisão no futuro. A cabeceira veio no MDF, então o MDF, que é um madeirado na mesma tonalidade que foi escolhida lá para a parte da cozinha e da sala também, mas com esse detalhe dos frisos, que traz também um movimento, aqui não fica uma coisa tão chapada. Nas laterais temos as luminárias, que são as arandelas, e elas têm um acionamento próprio pelo botãozinho aqui, mas aqui embaixo nós temos os interruptores que acendem a luz aqui do quarto principal e a da cabeceira também. E claro, não mencionei, mas a gente tem aqui o LED da cabeceira, que nós adoramos e os nossos clientes gostam muito também, porque deixa o ambiente super aconchegante. E como o quarto não era um quarto super espaçoso, colocamos o guarda-roupa como deu, na verdade. Então a gente teve que fazer aqui um aproveitamento de espaço no cantinho. Esse MDF também é o beige, que é o mesmo que a gente utilizou ali na parte alta do armário, em cima da geladeira, na cozinha, com o detalhe dos puxadores aqui em MDF, tá? Então eles já estão também no mesmo MDF que a gente utilizou na cama e no resto do apartamento. E é isso, assim, infelizmente aqui a gente tem, tipo, um canto com o cabideiro, e aí os clientes ainda conseguem acessar. Tipo, não fica uma coisa super fácil acesso, mas coloca coisa que não usa tanto no dia a dia, pelo menos para poder aproveitar o espaço. E aí nessa viradinha, para não ficar também, perder o espaço de mesinha de apoio de cabeceira, a gente deixou com esse armário aqui alto, que eles também conseguem guardar mais coisa, né? Mas não fica, ele não vai até o piso, justamente para não perder esse apoio, esse suporte aqui. E aí na parte de baixo a gente conseguiu manter, então, o mesmo desenho da mesinha de cabeceira, com 2 gavetas, enquanto que do outro lado da cama nós deixamos só uma mesinha de apoio mesmo, sem ser no MDF. Bom, e aí, o último ambiente que tá faltando é o banheiro, tá aqui atrás de mim. Banheiro, como eu expliquei pra vocês, os clientes não queriam ter um super gasto aqui na obra mesmo. Mantivemos todos os revestimentos que foram entregues pela construtora, piso e parede dentro do box.
Primeiro ponto, como eu comentei com vocês, aqui as paredes são todas estruturais, então a gente não conseguiu fazer o nicho. Clientes colocaram uma prateleirinha ali mesmo para apoio. Aqui não tem aquecedor a gás, então vocês podem observar aqui é uma ducha elétrica, então um chuveiro elétrico aqui, tá? Bancada. Também a gente manteve a mesma que foi entregue pela construtora aqui, só fizemos a parte da marcenaria, mesmo padrão de MDF, e o detalhezinho aqui da moldura nas portas. Eu acho que o detalhe legal de mostrar pra vocês aqui desse banheiro é o que tá atrás de mim, que é o espelho. Infelizmente a janela tá numa posição meio ingrata aqui nesse banheiro, que é bem em cima da janela, o que assim, é bom porque você tem uma boa luz natural, mas pra colocar um armário aqui, se a gente seguisse a altura da janela pra baixo, ficaria meio esquisito. Acho que ficaria assim, uma coisa meio... parece que foi cortada no meio do caminho. Então, nós desenhamos esse espelho, que ele fica com uma sustentação ali com um trilho em serralheria. E aí você consegue deslocar ele de um lado pro outro. E por que a gente fez assim e não ficou travado? Justamente para você conseguir ter um acesso à alavanca e conseguir abrir e fechar a janela, tá? E aí então você cria essa opção. Pode até deixar aqui no meio, ó. E ainda fica com uma luz natural no seu rosto para você se maquiar, para você se arrumar, entendeu? Foi uma boa solução. Bom, é isso. Encerramos por aqui o nosso tour. Foi mais curtinho, mas eu acho que trouxemos várias soluções aí para quem tá buscando investir menos no apartamento, mas ainda assim ter uma solução super legal, ficar com um acabamento, um resultado super interessante, super aconchegante. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like, deixa seu comentário, compartilha também com os seus amigos e, de novo, se vocês quiserem acompanhar a gente um pouquinho mais no dia a dia, segue a gente lá no Instagram, @flaviatel.arc. E eu vejo vocês no nosso próximo tour aqui no canal.